Olá, que bom estar com você em mais uma videoaula do curso Educação do Espírito. Esta é a quinta videoaula e vamos tratar hoje de O Livro dos Espíritos e a Educação. Eu acredito que você saiba, mas não custa relembrarmos que O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, trazendo os ensinos dos espíritos superiores que compõem o Espiritismo ou doutrina espírita. Se você, depois que terminar aqui a videoaula, pegar aí o Livro dos Espíritos e percorrer o seu índice de ponta a ponta, do início até o final, você terá uma certa decepção, porque no índice de todos os assuntos, todas as matérias, você não vai encontrar a palavra educação. Então surge agora uma pergunta: por que esta videoaula? O que o Livro dos Espíritos tem a ver com a educação? Para obtermos a resposta, nós vamos passar a palavra ao professor, filósofo, jornalista e escritor José Herculano Pires, que além de nos ter brindado com mais de 80 livros escritos por ele, Herculano Pires foi também tradutor das obras de Allan Kardec, do francês para o português. Um grande conhecedor, portanto, que aliás o médium Chico Xavier, que foi seu amigo, dizia que o professor José Herculano Pires era o melhor metro que já havia medido Kardec. Pois bem, na sua tradução de O Livro dos Espíritos, José Herculano Pires faz uma introdução. Dessa introdução, vamos trazer para nós, para refletirmos, o seguinte texto, que você vai acompanhar aí na tela. Então é Herculano Pires falando o seguinte para nós: não poderíamos dizer que o Livro dos Espíritos é um tratado de pedagogia, pois o seu objetivo não é a pedagogia. Mas é evidente que se trata de um verdadeiro manual de educação, no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. O ensino ressalta desde as primeiras linhas e se desenvolve até as últimas, sem solução de continuidade. Mas esse ensino não se limita à transmissão de dados técnicos de informações culturais objetivas. Pelo contrário, projeta-se além desses dados e leva o estudante ao campo pedagógico de formação moral e espiritual. Ao terminar a sua leitura, o estudante atento e perspicaz adquiriu novos conhecimentos, mas conquistou principalmente uma nova concepção do homem, da vida e do universo. E mais do que isso, realizou o desígnio da sua própria existência, que é a sintonia do seu ser com o Ser Supremo, Deus. Bom, essas são as palavras de José Herculano Pires na introdução da sua tradução de O Livro dos Espíritos do francês para o português. Primeiramente, claro, ele informa: não, O Livro dos Espíritos não é uma obra pedagógica. Não era a intenção dos espíritos superiores, nem de Allan Kardec, escrever um livro sobre pedagogia. Não. Entretanto, é um grande livro educacional, porque lança
a filosofia espírita, que é uma filosofia transcendente, baseada na existência de Deus como Pai Criador, na existência da alma imortal que somos nós, aqui presentemente encarnados no planeta Terra, como corpo biológico, mas ao mesmo tempo espíritos, porque haveremos de retornar ao mundo espiritual de onde viemos. E, portanto, quando lemos, estudamos e meditamos o conteúdo do Livro dos Espíritos, somos então lançados numa nova concepção da vida, do ser humano e do universo. Vida que não termina com a morte. Universo que não tem fim. E o ser humano que não nasce e morre. Ele pré-existe e sobrevive na concepção da alma imortal que sempre mantém a sua individualidade. Ora, tudo isso nos lança a uma nova visão sobre a vida, o ser, o existir, num convite ao nosso autoconhecimento espiritual, nossa autoeducação, nossa autotransformação, e nessa transformação, que é moral e espiritual, transformarmos então a humanidade. Então, desse ponto de vista, Herculano Pires tem razão. O Livro dos Espíritos é um grande compêndio educacional. Mas ele ainda vai além, porque nós selecionamos aqui mais uma fala de Herculano Pires sobre o Livro dos Espíritos. Vamos novamente, então, passar a palavra a ele, para facilitar, você vai acompanhar aí na tela. O ensino de O Livro dos Espíritos se constitui da transmissão para os educandos dos novos dados sobre o homem, a vida, a natureza e o universo que a ciência espírita conseguiu obter através da pesquisa, da observação e da revelação. Assim, os dados da nova ciência, que Kardec chamou de ciência do espírito, oferecem uma nova concepção do homem e do mundo, que tinha de ser ensinada à humanidade. A transmissão desses dados coube à didática de Kardec em O Livro dos Espíritos, que não é apenas um repositório de informações a serviço da didática espírita. É também um manual de aperfeiçoamento humano, que culmina na sua última parte, dedicada às leis morais. Bem, José Herculano Pires está aqui nos dizendo que o Livro dos Espíritos trouxe para nós não apenas a filosofia espírita, mas a ciência espírita ou ciência do espírito. Porque o espiritismo surge através da observação dos fatos, da pesquisa atenta e das revelações espirituais de ordem mediúnica, nos lançando nesse novo universo existencial. Somos almas, transcendemos a matéria. Fomos criados por Deus e somos destinados por Ele para alcançarmos a perfeição moral e intelectual. E o Livro dos Espíritos é, ao mesmo tempo, uma obra eminentemente didática. Ela foi composta de perguntas e respostas, e todas elas agrupadas por temas e capítulos, tendo uma introdução e uma conclusão que são assinados por Allan Kardec. Lembrando que os ensinos
Ou seja, as respostas às perguntas são dadas pelos espíritos superiores, nos lançando então a uma nova visão, a uma nova ordem sobre o mundo. Encerrando as colocações de José Herculano Pires, ele então nos diz: o Livro dos Espíritos é, pois, um manual de educação integral oferecido à humanidade para a sua formação moral e espiritual na escola da Terra. E nós espíritas estamos bastante acostumados a entender que o planeta Terra é uma escola abençoada para todos nós, as almas ou espíritos que aqui se encontram reencarnados para dar continuidade ao seu adiantamento moral, ao seu aperfeiçoamento espiritual. Bem, mas você agora deve estar pensando, mas se a palavra educação não consta do índice de O Livro dos Espíritos, existe alguma pergunta e resposta dentro de algum tema em que os espíritos e o próprio Kardec tenham abordado de uma forma direta ou indireta a educação? É o que vamos ver a partir de agora, porque a resposta é sim. Em todo o conteúdo do Livro dos Espíritos, nós encontramos diversos temas, diversas questões ligadas diretamente sobre a educação. E aí sim, vamos ler no conteúdo a própria palavra educação, ressaltando-se a educação moral. Vamos então conhecer algumas dessas questões. Iniciemos com as questões 71 a 75A. Nessas questões, Allan Kardec realiza com os espíritos superiores um estudo sobre a inteligência. E descobrimos então que a inteligência é um atributo divino pertencente ao espírito e que ele então vai desenvolvendo paulatinamente. Temos também as questões 207 a 217. Nesse diálogo, Allan Kardec aprende com os espíritos superiores que todos nós temos tendências de caráter e ideias inatas que trazemos das existências passadas e da nossa preparação no mundo espiritual antes de reencarnarmos. E aqui também nessas questões vamos conhecer a missão dos pais na educação dos filhos. Tudo a ver com a educação, não é mesmo? Mas tem mais, veja aí. Questões 367 a 379A. Nessas questões é tratado a influência do organismo físico sobre o espírito reencarnado e a diversidade das aptidões, porque somos individualidades e cada um tem a sua história evolutiva. Na sequência, nós vamos destacar as questões 379 a 385. Essas questões são muito importantes porque é o tema sobre a infância. Olha a educação em O Livro dos Espíritos. Você sabia que existiam essas questões em que Kardec trata com os espíritos superiores exclusivamente sobre o período infantil do espírito aqui na Terra, quando ele ainda é criança? Então, 379 a 385. Mais à frente, em O Livro dos Espíritos, vamos destacar a questão 685A, quando então o destaque é para a educação moral, tanto na resposta quanto no comentário de Allan Kardec. E não podemos deixar de destacar a importantíssima questão
796, onde os espíritos e Allan Kardec afirmam que a educação é a chave para o progresso moral da humanidade. E há todo um estudo sobre a educação moral na questão 796. Ainda um pouco mais à frente, na questão 813, os espíritos nos chamam a atenção para as graves consequências da má educação. Quando abrimos mão da educação moral ou quando ensinamos o que não é verdadeiro, como, por exemplo, as crendices, superstições e assim por diante. Depois temos a questão 872. Nessa questão, Allan Kardec trata com os espíritos sobre a educação para combater as más tendências do espírito. E aí veio uma questão muito importante, todas elas são importantes, mas essa realmente é muito importante, que é a questão 917. No diálogo que Allan Kardec faz com os espíritos e no comentário que ele coloca, a resposta recebida, fica muito claro para todos nós que a cura do egoísmo, que é a maior chaga moral da humanidade, só pode ser feita com a aplicação da educação moral. E, finalmente, vamos destacar a questão 966, quando, então, os espíritos falam do desenvolvimento da inteligência de nós, os espíritos, que nos encontramos aqui reencarnados no planeta Terra. Então, o Livro dos Espíritos não tem tudo a ver com a educação? Como tem. No índice, a palavra educação pode não aparecer, mas no conteúdo, como acabamos de ver, nós temos a educação plenamente estudada e colocada como caminho para a transformação da humanidade na grande tese do Espiritismo, que é a educação moral do espírito imortal que somos. Eis então o tema, o Livro dos Espíritos e Educação. Nossa recomendação é que você reveja este vídeo quantas vezes for necessário. Anote todas as questões do Livro dos Espíritos que aqui indicamos. Vá então na fonte, pegue o Livro dos Espíritos, leia essas questões, veja as respostas que os Espíritos deram, os comentários colocados por Allan Kardec, sublinhe, anote, reflita e veja, de fato, o que você, educador, seja na família, seja na escola, seja na evangelização no centro espírita, o que você deve, de fato, fazer através da visão que o Espiritismo nos dá sobre o ser humano, a vida, o universo e a educação. É muito importante fazer isso para ter uma compreensão mais profunda. E vamos deixar agora você com uma indicação bibliográfica, algumas obras que estudam esse conteúdo do Livro dos Espíritos, ou pelo menos são baseadas nesse conteúdo. Que você possa também, aos poucos, adquirir esses livros e poder, então, estudar com maior profundidade. Como disse, ou melhor dizendo, como diz o nosso professor José Herculano Pires, o Livro dos Espíritos pode não ser um compêndio sobre pedagogia, mas é uma das maiores obras de educação que esta humanidade possui. Que Jesus, nosso Mestre,
nos abençoe, um grande abraço a você e até a próxima videoaula do curso Educação do Espírito.